A única certeza no tempo do fim é o tema do sermão. Eu vou pregar os últimos versículos do livro que eu amo, que é o livro do momento. Toda a Bíblia é o livro do momento, mas o Apocalipse e Daniel são os livros do dia. Apocalipse 22. Abra a palavra de Deus lá. Essa semana visitando o Jonatas, a Daila, a Daça e a Nicole. Eu brinquei muito com as meninas e eu perguntei para elas: se vocês acertarem o que está em Apocalipse 23, pastor dá um presente. Elas correram para lá e falaram: não tem Apocalipse 23, pastor. Então é muito legal você brincar com as crianças. Aí o pastor fez uma pergunta, prometeu um monte de coisa e elas acabaram não acertando, o pastor estava só enganando. Apocalipse 22, verso 6 até o verso 21. A única certeza no tempo do fim. Tá? Vamos lá. Disse-me ainda... O título, irmãos, colocado pelos autores dessa minha versão é A Certeza do Cumprimento da Profecia desse livro. Nós vamos falar de certeza, de esperança, nós temos que terminar o ano para cima. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nesse tempo, irmãos, de fake news, né, a famosa fake news, notícias falsas. Se existe uma coisa que você pode confiar, que é fiel e verdadeira, é a palavra do Senhor. Então João está terminando dizendo assim: estas palavras que estão no Apocalipse são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E agora começa... continua, né? Porque existem 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Eis que veio sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, você vai ver uma outra bem-aventurança relacionada com isso aqui, ok? Irmãos, uma explicaçãozinha aqui. Aqui diz assim: o Deus dos espíritos dos profetas. O que é? A Bíblia diz assim, que o seu corpo e a sua alma e o seu espírito sejam santificados. 1 Tessalonicenses 5, 23. O que é um espírito de uma pessoa? É a sua mente, é o seu ser interior. Mesma coisa que coração. Basicamente, o espírito da pessoa, ou maiormente falando, é o seu lobo frontal. Então a Bíblia diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. A mente de Deus testifica com a nossa mente. Então, quando o Espírito Santo inspirava um profeta, ele inspirava a sua mente, o seu espírito, a sua vida, especialmente o seu lobo frontal. Verso 8: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, mas eu me prostrei tamanho assombro para adorá-lo, como fez Daniel, ficou pasmo. Então ele me disse: João, presta atenção, não faças isso, eu apenas sou um servo junto com você, servo é junto com servo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmão, segunda vez aparece a expressão guarda as palavras. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. O que o anjo havia dito para Daniel? Sela. O livro foi selado. Apocalipse é o livro aberto. Daniel era profecia. Apocalipse é o cumprimento de Daniel, mas também profecia em cumprimento. Não seles. Agora vem o verso 10, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que significa isso? Vamos ver. E eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, os que guardam. Eu sou o alfa de Gênesis, eu sou o ômega de Apocalipse, eu sou o primeiro, o criador, eu sou o último, o eterno, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você vai ver uma coisa. Se você pegar a expressão
Bem-aventurados, aí a expressão, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você pega a frase grega, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro e guardar os mandamentos de Deus. Você pode traduzir a mesma frase grega dessas duas formas. E na Almeida Antiga e várias traduções. O que são traduções, irmãos? Uma palavra hebraica ou uma palavra grega, mais a palavra hebraica. Muitas vezes você pode traduzir uma palavra hebraica até por 14 ou 13 sinônimos em português. E frases também, por exemplo. Salmo 51:10, que é mais conhecido, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma tradução diz um coração reto. Outra tradução diz um coração verdadeiro. Irmãos, no vernáculo português não se achou-se uma palavra para expressar exatamente o que estava na cabeça de Davi. O que Davi estava pedindo ali? Se você fala puro, você pensa em pureza moral. Não. Você passa reto, não é só isso. É reto, é puro, é verdadeiro, é honesto. A palavra original significa integral, completamente, integralmente. Então, é difícil às vezes você achar. E quando você lê essa frase, aqueles que lavam as suas vestiduras, em várias traduções está aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque aqui na Bíblia está repetindo guarda, guarda, guarda. Irmãos, Deus não quer que apenas você ouça a sua palavra, Deus quer que você obedeça a sua palavra. Na Bíblia, ouvir significa seguir, significa praticar. Por isso que João diz assim: eu sou a pessoa que vi e ouvi, e pratiquei. Verso 15. Fora ficam os cães. Cães aqui, irmãos, significa todas as pessoas do mal. Os feiticeiros. Sábado passado eu deixei de mencionar uma coisa muito importante que vai ser tema da nossa série de conferência ano que vem: a imortalidade da alma. Irmãos, a mãe de todo espiritualismo, a mãe de todo espiritismo é Gênesis 3, não morrerás. A imortalidade da alma, que é uma feitiçaria, esse ensino enganoso. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito Santo, o representante de Deus aqui na terra, não é um ser humano, é o alós, o outro, é o Espírito Santo. E a noiva, quem que é a noiva? A noiva na Bíblia são duas personalidades, duas coisas. A noiva é a cidade de Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém vazia não tem sentido. Então, quando a igreja, que também é a noiva, ela entra na cidade de Jerusalém, aí acontece o casamento, se torna a esposa, e aí vem as bodas do Cordeiro. Então, quando você lê noiva na Bíblia, a noiva é a igreja, mas também é a cidade de Jerusalém. Então, como se a cidade de Jerusalém estivesse dizendo: vem para cá, vem morar aqui, entre na cidade pelas portas. Na verdade, só existe um portão de entrada, a porta é Cristo. Verso 18. Esse eu aqui é Jesus, tá? Jesus, a todo aquele que ouve, irmãos, aqui ouvir é praticar, ouvir aqui é guardar, é obedecer. Todo aquele que obedece às palavras da profecia deste livro, eu testifico de Jesus. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará as pragas, os flagelos escritos neste livro, as 7 últimas pragas. E se alguém tirar alguma coisa das palavras desta profecia, como disse Jesus, nem um tio, nem um i passará da lei até que tudo se cumpra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
Irmãos, esse aquele é o eu, Jesus. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, o apóstolo João termina dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, só de você ler isso aqui, se debruçar durante horas, durante a semana, são muitas coisas para você entender, mas eu quero extrair 3 lições, 3 aplicações. Mas deixa antes de eu falar uma coisa para você. Irmãos, o que é um sermão? Uma pregação, uma prédica, uma preleção? O que é? Um pastor, ele já tem todos os sermões aqui, ó, tudo. Um pastor não pode deixar a Bíblia de lado e dizer assim: bom, eu hoje vou pregar sobre o marxismo, eu vou pregar sobre o feminismo, eu vou pregar sobre qualquer ismo aí, bom, eu vou pregar sobre isso. Aí ele pega um livro, lê lá, agora eu vou ver se eu tenho apoio na Bíblia. Aí ele acha 2, 3 versículos lá. Não. A fonte autoritativa, não apenas informativa, mas formativa, é a Bíblia. Então o pastor tem que ir para a Bíblia, se for no Antigo Testamento, perguntar: aonde está assim diz o Senhor? Em toda a Bíblia está escrito. Então o que o pastor tem que fazer? Ele tem que fazer uma exegese. O que é exegese? É você entender pelo original o que estava na mente do autor, e para quem ele escreveu, quando escreveu, qual era o propósito dele, e o que isso significa para mim hoje. Então ele faz aplicações. Pregar, irmão, é fazer a aplicação do que está escrito. O que significou esse texto para a igreja primitiva que acreditava na volta de Jesus em seus dias? O que significa esse texto para mim hoje que acredito na volta de Jesus em meus dias? Então pregação, irmãos, é apenas você expor através de um estudo exegético, e agora você faz a interpretação, e aí você faz então a aplicação. Pregação é aplicação, é aplicar a vida. Então nós vamos ter 3 aplicações desse texto, as 3 principais. Nós já lemos o texto, a única certeza no tempo do fim. Então vamos lá, por alguma razão o nosso negocinho aqui não tem funcionado. Vamos lá, aqui ó. Primeira aplicação. A primeira certeza, irmãos, a primeira certeza que esse texto dá é de que em breve haverá um fim. Mas eu quero me ater aqui a um fim, um final. Verso 10 e o verso 11. Coloque seus olhos ali. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso aqui já aconteceu? Não. Está em andamento? Sim. Quando esse texto vai se cumprir? Quando que essa declaração de João 22:11 vai ser dada pelos lábios de Jesus? Quando fechar-se a porta da graça. Quando isso acontecerá? Nós não sabemos o dia e a hora. Mas, irmãos, nós sabemos que será em breve e será definitivo. Não haverá uma segunda oportunidade. Prega-se por aí que haverá um milênio de paz na terra, onde todos aceitarão a mensagem. Isso é mentira. Esta vida é a oportunidade que nós temos da parte de Deus para desenvolver com temor e temor a nossa salvação. Muitas pessoas gostam só de pregar que Deus é amor. E Deus é amor. Mas jamais se esqueçam que no amor de Deus envolve-se a justiça. Por exemplo, em algum momento eu vou contar a história aqui de uma criancinha que foi encontrada no lixo. No lixo. Se você ler, irmãos, o que acontece com crianças vulneráveis na Índia, na China,
Por isso que eu gosto de um texto da Bíblia que diz assim: Jesus voltará e implantará um reino onde habita justiça. Que mundo injusto nós vivemos. Nós vivemos, vocês, né, eu moro em Hortolândia, mas enfim, a mesma região, vivemos em cidades lindas, seguras, tranquilas. Olha o nosso problema, não tem um problema, irmãos. Mas o que acontece ao redor desse pequeno planeta, quanta injustiça, quanta trapaça, quanta mentira, quanta criança sendo roubada, enganada, violentada e morta em sacrifícios e rituais. Deus vai se levantar para fazer justiça. Milhões e milhões de crianças estarão no céu sem os seus pais. E eu contei para a Daça e para a Nicole essa semana. Uma das coisas, você vê aqui uma árvore de Natal. Irmão, isso aqui é símbolo, isso aqui não é errado. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu provavelmente no mês de abril. É uma árvore real, natural. É para a gente lembrar. Não é para adorar nada, não. Isso aqui é para você trazer uma oferta de gratidão a Deus. Então eu estava lembrando das meninas. E quando nós chegarmos no céu, haverá a árvore da vida. O primeiro a tomar da árvore da vida vai ser Adão e Eva. Adão e Eva viveram por cerca de 1 milênio, porque tinham comido daquela árvore, então eles tinham uma energia vital que durou 1000 anos. Depois foi caindo, até que depois de dilúvio Deus falou: vamos baixar esse negócio para 120 no máximo. Essa semana morreu uma irmãzinha de Deus, uma bem-aventurada com 100 anos ali em Hortolândia, a irmã Alminda Bueno. Os anjos, nós vamos chegar, Adão e Eva vão comer da árvore da vida, e nós vamos ter acesso à árvore da vida, e nós vamos contemplar uma cena. Milhões e milhões, a mente não consegue captar isso. O ouvido ouve, mas não. Milhões e milhões de anjos estão ali. E os anjos, de repente, você olha assim, você vê milhões e milhões de anjos com crianças no colo. E você fica assim, o que acontece? Então o anjo está ali, com a criancinha no colo, e o anjo vai ser a babá, ou o ser, é porque anjo não tem gênero, vai ser o ser que vai cuidar daquela criancinha órfã, que foi violentada, que foi morta em ritual. Mas Jesus, conhecendo o seu coraçãozinho, sabia que um dia ela aceitaria Cristo. Então o anjo vai pegar a criancinha, o anjo vai pegar o fruto da árvore da vida, e o anjo vai dar de comer como se fosse mamar para aquela criança. E até que ela cresça a estatura de Adão, até que ela se desenvolva, o anjo de Deus vão cuidar dessas crianças, e nós vamos contemplar isso durante o milênio. Uau! Que lindo será! Você andar pelo céu, nós vamos conhecer milhões e milhões de planetas durante o milênio, e você vai ver os anjos sendo designados para cuidar dessas pobres crianças. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Só Ele sabe. Só Ele sabe quem são. Então, aquele que tem sido nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado com um arco-íris, o símbolo da graça e amor, não dessa imundícia que existe por aí, por cima da cabeça. Em breve cessará sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de juiz supremo. Lembra que eu falei o que significa a palavra juiz na Bíblia? Aquela pessoa que é levantado para colocar as coisas no seu devido lugar. Lembra quando um juiz ele faz assim? Espero não estragar. O juiz faz assim no tribunal. Lembra o martelinho do juiz? Ordem, ordem, silêncio. É isso, irmãos. Um juiz humano, ele também é instituído para a lei e a ordem, colocar as coisas em ordem. Jesus, o juiz supremo, vem para colocar esse mundo desordenado em ordem, e ele operará um papel de juiz supremo. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como um ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa e imparcial justiça. Você sabe disso. Já ouviu várias vezes essa frase, Deus é amor, mas Deus, irmãos, Deus vai exercer juízo, justiça, Deus vai colocar as coisas em ordem, e cada um receberá segundo aquilo que semeou, e vai colher, e pronto.
Algumas coisas a gente tem que, quando fala para o canal, assim, tem que ter cuidado, porque depois vem as críticas, né? Mas eu acho engraçado um sistema aí, que as benesses são só para quem manda, o resto do povo que passe fome e necessidade. E aí dá um nome muito bonito. Comunismo. Ah, tudo em comum. É uma mentira que existe. Um engano que existe. Irmão, só haverá o verdadeiro comum quando o Espírito Santo vier e nós formos para o céu. Enquanto isso haverá diferença, Jesus disse, haverá os pobres entre vós até que eu volte. Haverá dificuldades, lutas, devemos ser amorosos. Mas essa mentira, né? Caviar é só para mim, o resto é nem pé de frango. Deus fará justiça, irmãos. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal... Olha só isso aqui. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. Os homens raciocinam de acordo com o seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Salmo 50, 21. Pensavas que eu era teu igual? Eles avaliam a Deus por si mesmos. E as pessoas querem defender, irmãos, o seu pecado, contrário ao que a Bíblia diz. Os impuros, os assassinos, os idosos, os mentirosos, os feiticeiros, os cães, não vão entrar no céu, e pronto. Agora, se eu sou um imoral, um mentiroso, um falso, não, Deus me ama, me aceita do jeito que eu sou, eu vou entrar no céu assim. Não vai, não é assim. Pastor, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto. Essa semana, conversando com a querida irmã Anne, eu falei uma coisa para ela. Irmãos, por que Deus não leva para o céu essas classes ou essas pessoas? Porque Deus não gostaria? Não, lógico que Deus gostaria. Agora imagina um camarada que é extremamente sensualizado, tem uma mente sensualizada, uma mente sexodirigida, que a sociedade é sexodirigida, uma pessoa que só vê imoralidade diante dos seus olhos. Aí ele chega no céu, lógico, tem a família, tudo certinho, mas ele quer promiscuidade, não tem. Assim, isso aqui é ruim demais. Aí o sujeito gosta de beber todas, chega lá, não tem, você não gosta aqui. Aí o sujeito quer usar droga, quer cheirar uma cocaína, não tem, você não gosta disso aqui. Irmãos, o céu seria um infortúnio, um lugar sem alegria para essa pessoa. Deus não leva para o céu, não é porque Deus não quer, que a pessoa não quereria estar lá, não quer estar lá, não quero, pronto. Prefiro curtir essa vida. Então tem esse pensamento aí enganoso que diz assim: você não escolheu nascer, você não escolhe morrer, então aproveite o intervalo. Que falácia, que engano, não existe intervalo. Você nasceu, Jesus morreu por você, te redimiu, Ele voltará e você vai viver eternamente com Ele. E não tem intervalo aqui, tem uma peregrinação que não termina, que continua com Jesus. Aproveite o intervalo. Que intervalo? Eu não quero intervalo nenhum, eu quero uma vida eterna. Realmente não escolhi nascer, mas graças a Deus escolhi aceitar o plano da redenção. É isso que tem que estar na nossa cabeça. Segunda aplicação, Apocalipse 22, 12 a 14, já vamos para a terceira, diz assim: eis que veio sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí eu explicava para a querida irmã: nós não somos salvos pela lei, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Agora entenda uma coisa: Jesus morreu porque uma lei foi quebrantada. A lei exigia a punição do culpado, a lei moral. Se você anula a lei, você anula o sacrifício de Jesus. Sem lei não há pecado, sem pecado por que eu preciso de um Salvador? Então Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei, eu vim mostrar o lugar da lei. A lei nos aponta a necessidade de um Salvador. Agora, se eu sou um transgressor da lei, eu ignoro a redenção em Cristo.
Irmãos, vamos ser verdadeiros. Ninguém, olha que frase difícil, você tem que estudar teologicamente isso. Ninguém vai entrar no céu porque obedeceu os mandamentos. Mas ninguém vai entrar no céu sem deixar de obedecer os mandamentos. Aquele que diz que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é mentiroso. Nele não há verdade. Quem diz que não obedece a Deus é mentiroso. Aquele que guarda a lei tropeça num só ponto, transgride toda a lei. Eu não vou entrar em detalhes, porque pode ser que chegue para a pessoa, mas enfim. Eu tenho alguns irmãos, são só 8, 6 homens, e tem alguns que gostam de caminhão, são caminhoneiros. Então no passado eles viajavam muito para o norte, nordeste, e eles estavam assim bem afastadinhos do Senhor, nascidos e criados na fé, mas... E eles assim não levavam lição, não levavam Bíblia, mas sábado eles paravam, pelo menos aquilo eles tinham consciência, paravam. E um sábado pararam num lugar aí e viram um irmãozinho também. E aí viram que era irmão, porque o irmão estava com a Bíblia, com a lição, com a meditação, e eles ficaram assim muito envergonhados. E o mais velho falou para o mais novo, ó que vergonha, ó, é um adventista sétimo dia, olha, a Bíblia, lição que a gente já estudou, a gente sabe tudo. Aí foram conversar com ele. E esse senhor, que eu não vou usar a forma como ele fala, porque não é uma fala comum, é lá para cima, e falou que ele era muito fiel, que ele parava de pôr do sol a pôr do sol, que ele devolvia os dízimos com gratidão, e que ele doava, dízimo é devolução, oferta é doação, que ele era fiel dizimista, fiel pactuante, guardava os sábados, estudava lição todo dia de madrugada, lia a Bíblia, orava, tudo certo. O homem louvava o nome do Senhor, e meus irmãos assim, quase que se enfiando embaixo do pneu do caminhão, tanta vergonha. Ele falou assim, eu só tenho um problema, eu gosto de mulher. O meu único pecado é que eu não consigo viajar e ficar sem mulher, então eu pego uma mulher aqui, uma mulher ali. Quando os meus irmãos me contaram isso faz uns 20 anos. Eu falei, ô meu pai do céu. Então a pessoa acha que pode fazer tudo, mas tem um pecado escondido. Não adianta. Já larga tudo, irmão. Eu faço tudo, mas meu problema é mulher. Pronto, já falei a língua do sujeito. Mulher. Eu gosto de mulher, então tem que ter mulher. E como a mulher fica em casa, eu pego mulher. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, bem-aventurado aquele que guarda, aquele que obedece, aquele que ouve, aquele que pratica a palavra do Senhor. Aqui a expressão bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, no grego é bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Como que eu sou lavado pela lei de Deus? Quando eu obedeço à verdade, ela me purifica e me transforma. A verdade é o sangue de Jesus. Sim, morto por causa de uma lei transgredida. Então quando eu obedeço, eu sou santificado, eu sou purificado. Veja bem, a edificação do caráter deve prosseguir durante o tempo da graça. Dia a dia suas ações são registradas nos livros do céu. E no grande dia de Deus eles serão recompensados segundo as suas obras. Irmãos, é o que fala a Bíblia. Nós não somos salvos pelas obras, já falei 1 milhão de vezes, mas tem que repetir para ser didático. Nós seremos recompensados por nossas obras e também julgados por elas. Resultado das nossas escolhas. Então será visto quem receberá a bênção. Agora vem, irmãos, Almeida Antiga, usada no livro Grande Conflito, no Fé e Obras e outros textos. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Biblicamente falando, lavar as vestiduras é guardar os mandamentos de Deus. Pronto. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que ouve, que lê e que guarda. A palavra guarda, pratica, como a irmã falou, é isso mesmo, pratica. Então, irmãos, aprenda uma coisa hoje, sábado de manhã. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em... essa pregação adventista é pregação bíblica. Pregação bíblica.
A Bíblia não pertence aos adventistas do sétimo dia. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os povos, bem como a sua igreja. Agora a última lição, Apocalipse 22, 13. Nós vamos ler. Abra a palavra de Deus lá. É a última. Aliás, essa aqui é só um parênteses. Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e sou o fim. Você poderia pegar cada palavra dessa aqui e fazer um estudo assim exaustivo. Mas eu coloquei aqui, tudo começou com Jesus, Ele é o Criador. Tudo passou por Ele. Ele viveu, morreu, ressuscitou, intercede. Todo mal termina por Ele e tudo continua com Ele. Tem um livro que eu gosto muito, uma carta de Paulo, que fala muito a palavra nele, 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 Colossenses, nele, 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 nele. Jesus é o centro de todas as coisas. A verdade deve ser pregada como é em Jesus. Tudo começou com Ele, tudo passou por Ele, tudo continua com Ele intercedendo por nós. Ele voltará, Ele terminará com o mal, mas Ele nos levará daqui para o reino celestial. Portanto, Ele é o princípio, Ele é o meio, mas Ele é o fim. Só que o fim aqui significa uma eternidade eterna, sendo repetitivo, uma eternidade futura, onde Ele diz assim, o fim do pecado, o fim do mal, o fim da desgraça. Então, aqui temos o alfa de Gênesis. Você sabe que o alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e o ômega é a última. Aqui temos o alfa de Gênesis e o ômega do Apocalipse. A bênção é prometida a todos os que guardarem os mandamentos de Deus e que cooperarem com Ele na proclamação da terceira mensagem angélica. Irmãos, cristão que não tem uma missão, melhor dizendo, todo cristão tem uma missão, mas cristão que não cumpre o seu papel na missão de Deus, não entendeu o que é ser cristão. Você não pode entrar no exército, você não pode entrar aqui na polícia e dizer assim, bom, eu sou um policial, estou fardado e não vou fazer nada. Não, você tem que cumprir o seu papel, você tem que cumprir a sua missão. Por isso que a igreja, para a honra e glória de Deus, gasta milhões e milhões de reais e dólares e euros em outras moedas do mundo para franquear para você ler primeiramente, assimilar e depois entregar. Irmãos, que igreja faz isso? Que igreja faz isso? Diz para mim. É só vendendo livro, só roubando o dinheiro das pessoas. E a igreja entrega de graça. Por que cobra 1,50 para você pelo menos dar um valorzinho nesse negócio? Dá valor, um valor tão pequeno. Já falei tantas vezes, eu fico assim incomodado, irmãos. O que você compra com R$1,50? Nada. Nada assim que, vamos dizer, compra, né? Compra. House já não compra mais. Babalu passou de 50 para 75 centavos. Está aumentando o meu vício. Estou brincando, irmãos. Eu raramente masco, mas eu gosto. Terceira aplicação, a única certeza no tempo do fim. Vamos ler o verso 6 e 7 e 15 a 21 e vamos terminar. Verso 6 e o verso 7 diz assim: a certeza do cumprimento da profecia. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado, eis que venho sem demora. Feliz aquele que guarda, como diz lá, os que lavam, é a mesma coisa, que guardam as profecias, as palavras da profecia deste livro. Verso 16 em diante. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, olha a certeza, irmãos, para testificar, para ratificar essas coisas às igrejas. Período de 7 igrejas, estamos na última. Eu sou a raiz, o início, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou tudo em todas as coisas. O Espírito Santo e Jerusalém dizem, venha, venha para dentro. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Eu, Jesus Cristo, a todo aquele que ouve, que pratica as palavras da profecia deste livro, testifico, ratifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos, as pragas escritas neste livro. E
se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, certamente venho sem demora. E João diz: amém, vem Senhor Jesus. E ele termina: a graça do Senhor seja com todos. O que significa a palavra amém? Já ouviu meu sermão? A melhor tradução para a palavra amém não é que assim seja, irmãos. Só, como eu falei, uma palavra você pode traduzir por várias palavras. A palavra mais fiel no original grego para amém, ou remen lá no hebraico, é: eu quero isso para mim. Ok? Quando você termina a oração, você está dizendo para Deus: eu quero isso para mim. Muito bem, estando sobre o Monte das Oliveiras, parte do Monte das Oliveiras tem um cemitério judaico. É a coisa mais feia do mundo, irmãos, o cemitério judeu. Sabe por quê? Não tem uma flor, não tem um vasinho, não tem uma decoração, não tem nada. Sabe o que tem? Pedra. Cada vez que um judeu vai no cemitério, sabe o que ele leva? Um pedaço, lá tem muita pedra, né? Ele leva uma pedra e põe. Então, em várias sepulturas que tem, é um punhado de pedras, montões de pedra. Aí, cemitério, para o mundo árabe, é um lugar sagrado. Então, para que Jerusalém não fosse tomada, os muçulmanos, num tempo, tiveram uma belíssima ideia de fazer um cemitério ao redor dos muros de Jerusalém. Porque invadir um cemitério seria um crime de guerra. Então, também existe um cemitério muçulmano junto a uma parte dos muros de Jerusalém. Então, tem 2 cemitérios ali perto. Jerusalém também é uma cidade que tem o bairro muçulmano, onde você faz as compras, e tem o bairro judeu que você visita, porque o judeu é mais difícil de comprar. O judeu, quando diz assim, isso aqui é... Lá, irmãos, um shekel equivale a R$1. Então, esse aqui é 50 shekel. Não adianta se negociar, o judeu não baixa preço. Já os árabes são muito interessantes, os muçulmanos. Ele começa pedindo 150 shekels. Você acaba comprando por 10. Eles são terríveis para negociar. Eles são, né? Então, a palavra amém significa: eu quero isso para mim. Nós estávamos sobre o Monte das Oliveiras, com o nosso guia chamado, da primeira vez, Moshe. E estava um grupo de judeus ortodoxos, com um professor, um sacerdote, um escriba, vestido, eles se vestem muito de preto, chapéu, e tem aquela barbinha solta, assim, parece um bodinho. E eles estavam lá, e em algum momento o sacerdote, era uma classe de alunos, estavam visitando o cemitério, recebendo aula, não sei do que. Mas em algum momento o sacerdote foi dar a bênção, e os alunos fizeram assim, com as mãos. E era a hora da oração. Aí o sacerdote proferiu a bênção, levantou as mãos, e eles com as mãos assim. Aí eles fizeram assim e assim. Eu perguntei, já, porque a gente fica curioso, quer saber de tudo, né? Falei: Moshe, o que é esse negócio aí? Ele falou assim, ó. Ele sabia que eu era pastor. Ele falou: pastor, você lembra o que significa a palavra amém? Eu falei: sim, eu quero isso para mim. Então, é isso, exatamente o que eles estão fazendo. Eles oram assim, não que é obrigado, que muitas vezes batem na cabeça do muro lá também, mas dificilmente você vai ver um judeu orando assim. Eles oram sempre com as mãos abertas, para recolher a bênção pela fé. Então, quando o sacerdote está lançando a bênção, eles oram assim. Aí, quando o sacerdote termina a bênção, isso é símbolo, né? Eles fazem assim e assim. Eles estão dizendo o quê? Remen, remen, eu quero isso para mim. Então, quando Deus... Quando Jesus diz assim: venho sem demora, e aí João diz assim: eu quero isso para mim, vem Senhor Jesus, eu quero ir para o céu, vem Senhor Jesus, amém. Não é que assim seja, não, é meu, eu quero tomar posse dessa verdade. Então, irmãos queridos, a única certeza no tempo do fim é que Jesus voltará. Essa é a única. O que vai acontecer amanhã, não sabemos. Tem tanta coisa aí rolando nas mídias menores, na mídia maior, a maior parte é mentira. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
Eu vou falar com bastante respeito, mas também com uma consideração espiritual. Desde garoto eu gostei de futebol. E nós fazíamos o campo de futebol. Com enxada, com enxadão, com picareta. Então o nosso campo de futebol era a coisa mais irregular que existia. E eu sempre gostei de jogar bola. Nasci num lugar que não tinha essa cultura de torcer para um time, então não torço para time nenhum. Mas sempre joguei bola, sempre gostei de futebol. Até 1998, quando o Brasil perdeu para a França, eu tive um sentimento assim de idolatria. Eu me senti muito mal. Eu morava no Rio de Janeiro, lá é muito forte a cultura futebolística. Muito forte. Muito, muito, muito. É um negócio assim. É muita idolatria. É uma forma de idolatria. Eu fui para uma praça, que eu morava perto, me ajoelhei, sentei num banco, pedi para Deus que nunca mais eu tivesse aquele sofrimento ou de tristeza, porque a seleção não ganhou a Copa do Mundo. Eu pedi a Deus isso. E eu passei a não levar... Lógico, você gosta, mas... Aí ontem um grupo de amigos se reuniram para um almoço. Pastor, vem almoçar conosco, vamos assistir o jogo. Vamos embora, não é errado. Fui lá assistir o jogo. Aí quando terminou os 2 tempos, eu fui embora. Pastor, já vai? Eu falei, vou. Por quê? Eu falei, a idolatria está batendo aqui já. E quando começa a mexer com a gente, você já está ruim, não quero mais nem ver o que vai acontecer. Só soube que perdemos os pênaltis. Bom, não sou santo, tá bom? Não sou santo. Quem me conhece sabe que eu procuro ser honesto, não sou santo, por favor. Não pense que eu sou um radical, não, nada disso, um fanático, uma pessoa... Não. Minha esposa escreveu um texto no Instagram, pode ler lá, é uma questão da nossa cultura, mas cuidado para isso não ser idolatria. Aí cheguei em casa, minha esposa não é ligada a futebol, mas estava lá acompanhando no celular. Assim, curiosa lá, ela falou, não vai assistir o resto? Eu não. Já está me incomodando esse negócio. Quando começa a me afetar, eu estava lá com os amigos, almoçando, curtindo, vendo assim, lógico, querendo que o Brasil ganhasse. Mas, sabe, irmão, quando começa assim a... Aí eu já vi um sujeito, eu vi um senhor que teve um infarto no estádio porque o time perdeu. Infartou! Vocês viram isso na televisão um tempo atrás. Eu vejo gente chorando, as lágrimas, criança. Cuidado! Não pode, irmãos. Sabe, a criancinha já nasce, o camarada já enfia um gorro do time, já veste a criança no verão, já bota um macacão, a criança morrendo de calor, aquele negócio lá. E cuidado com esse negócio aí. Eu vou cuidar aqui, porque... Irmãos, aquilo é um palco. Aquilo não é a realidade nua e crua. Está achando que o Catar não tem favela? Está tudo escondido. Você acha que não tem pobre lá? Você acha que lá é só comer bife com ouro em cima? Não é a realidade do Oriente Médio lá. Não é a realidade muçulmana. Vá no Cairo para você ver qual é a realidade. A pobreza, a miséria, o sofrimento, o engano, a mentira, a tristeza. Vai ver o que acontece lá. Não é fácil. Não, aquilo ali é uma ilha de ilusões. Então o que a mídia grande mostra? Aquele negócio vem de cima, tal, bilhões e milhões. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali é um palco, aquilo ali é um circo. Cuidado. Eu pedi a Deus, não quero sofrer com esse negócio. Eu quero sofrer, se tiver que sofrer pelas coisas verdadeiras e reais. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a única certeza. Daqui 4 anos tem outra Copa. Irmão, tomara que não tenha mais Copa, que tenha a volta de Jesus, o reino de Deus, a gente vai embora para um lugar real. Isso é que interessa. Então eu vou terminar o texto que já foi lido aqui. Essa é a única certeza, irmãos. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, Jesus Cristo, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito.
desde o minúsculo átomo. Você sabe que o planeta Terra é o menor dos planetas, até o maior dos mundos. Está falando aqui do planeta Terra, até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas, seres criados ou inanimadas, a natureza, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Essa é a única certeza. E eu quero isso para mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei quais são os seus planos para o final desse ano. Eu vou de férias daqui a alguns dias e vou levar 3 livros. O primeiro livro é um livro que eu já li 2 vezes, vou ter que reler de novo, sobre pregação, muito bom. Um livro muito difícil de ler, tem que reler. Vou levar um livro, A Vinda do Consolador, sobre o Espírito Santo. E vou levar outro livro chamado Por que Tarda o Reavivamento, de Leonardo Ravenhill. A Busca da Unção. Eu quero terminar o ano, mais do que nunca, começar o ano com Deus, avançar com Deus, terminar com Deus, porque a única certeza que eu tenho é que Jesus vai voltar. E eu quero estar com Ele. Amém? Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? Amém? Daila, querida, vem cantar aqui. E eu já convidei a Daila. Hoje eu soube que tem outra cantora aqui que canta as músicas da Melissa Barcelos. É verdade, o meu primeiro ancião? Eu tenho que chamar esse povo para o evangelismo aqui ano que vem. Daila, canta para a gente aqui. Louvado seja Deus, nós vamos orar e vamos trabalhar. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Cante. As nações vão te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. A igreja adventista sétimo dia não gosta de falar aleluia. Então, está no Apocalipse, tá? Então, quando você estiver lá sobre um mar de vidro, você não vai aguentar, que a força da circunstância, a força do momento, você vai dizer aleluia, aleluia, aleluia. Não é pecado, irmãos, mas a gente ficou com medo, porque os nossos irmãos falam muito, mas não é errado, tem que falar glória, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Se você quiser orar como um judeu, não é pecado. Se você dizer eu quero isso para mim, ore assim, não tem pecado, eu vou orar assim. Quem que diz que tem que ser só assim? Junte as mãos. Jesus orava caído, deitado, né? Lógico, é uma atitude de respeito juntar as mãos, né? Mas você pode orar de qualquer jeito. E muitas vezes eu oro assim. Uma coisa que você não deveria fazer é orar assim, irmãos, ó, com a mão no rosto escondido de Deus. Não. Levante a cabeça e ore assim. Gosta de esconder o rosto. Tudo bem, às vezes você está se humilhando, chorando, você enfia o rosto no chão, coloca a cabeça na terra, aí tudo bem, você está num momento de penitência com Deus. Mas a gente nunca deveria orar. Parece que está se escondendo de Deus. Não se esconda de Deus, né? Você não tem como se esconder de Deus. Então não crie folha de figueira, tá bom? A gente gosta de orar assim. Não é orientação bíblica. Essa sim não é uma posição que nós deveríamos usar. Jesus orava em voz alta, olhando para o céu, conversava com o Pai, não ficava que nem uma pessoa lá bitolada limitar. Jesus conversava com Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus de amor, justiça, misericórdia, santifica-nos, Senhor, por Teu Espírito. Pai, nós queremos ver Jesus voltar como salvos. Todo olho verá, mas infelizmente muitos o verão como perdidos. E nós queremos ver Jesus como salvos. Ora vem, Senhor Jesus, vem para cada um de nós. Queremos entrar na cidade santa, queremos entrar na nova Jerusalém, queremos ser parte na ceia das bodas do Cordeiro, onde seremos servidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, limpa o nosso coração, limpa o nosso ser de qualquer idolatria, qualquer pecado, qualquer coisa que tenha nos separado do Senhor este ano, e nos ajuda, Senhor, a termos a paixão de sermos mais semelhantes ao Senhor. Que o Teu Espírito, que é o maior de todos os dons, o maior de todos os presentes de Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós, e que Ele continue trabalhando em nosso coração, porque a única certeza que temos do amanhã é que este mundo terminará, e para nós será o início de uma vida sem fim, a vida que se mede com a vida de Deus. Nós queremos Deus o Pai em nossa vida, nós queremos Deus o Filho em nossa vida, isso através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Dá-nos um bom final de ano, mas sobretudo, ó Deus, propósitos maiores para o ano que vem. Glória, glória, aleluia ao nome do Senhor. Dá-nos a bênção em nome de Jesus. Amém.